Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Mais uma vez, luz e paz, né, o seu coração nessa nossa pílula noturna do nosso evangelho de hoje. Que Jesus continue te inspirando muito, 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 muito. Meus amigos, infelizmente, hoje à noite o assunto que eu tenho para tratar não é um assunto tão agradável. O evangelho é sempre agradável, é o remédio. Mas o remédio vem para poder sanar os males, e os males normalmente não são agradáveis. A gente tem assistido, né, o mundo todo tem comentado, falado sobre esse fenômeno, né, do jogo da baleia azul. Né, que acaba tendo um reforço no filme, né, que a Netflix produziu, e como a Netflix ela está presente em todos os países do mundo, a gente tem essa comunicação globalizada que divulga coisas maravilhosas, mensagens do Cristo, como a pílula do Evangelho, né, que chega em 100 países, mas também qualquer mensagem pode chegar rapidamente a todos os 4 cantos do mundo, inclusive mensagens absurdas e sem sentido algum, como essa que incentiva o suicídio, né, dos jovens, das crianças e dos jovens. E o que é pior, tem encontrado receptividade em muitos corações. Então hoje, essa pílula do Evangelho é especialmente para você que é pai, que é mãe, para você que é tio, tia, avô, avó, para você que é irmão mais velho, irmã mais velha, ou um irmão que ouça a pílula do Evangelho e veja que você tem um irmão, ou tem um primo, ou tem um sobrinho que tem algum tipo de problema. Muitas vezes, meus amigos, as dificuldades, elas não aparecem de uma hora para outra. Eu sempre gosto de utilizar uma expressão que eu aprendi alguns anos atrás, que para mim ela representa bem como os problemas eles aparecem. Uma rachadura, ela normalmente não aparece grande, né? Eventualmente tem um terremoto, né, uma coisa grave em algum lugar e a rachadura ela vem imediata. Mas normalmente ela aparece como? Pequenininha, e a gente ignora, não é assim? E aí ela cresce, você ignora, cresce. Um dia você fala, meu Deus, eu tenho que cuidar da rachadura, e ela já está muito grande. Para que haja receptividade desse jogo por parte dos adolescentes, você concorda que existe uma brecha muito grande dentro do campo afetivo, da mente destes jovens e dessas crianças, e que muitas vezes é o reflexo do relacionamento abstrato, vazio, ou muitas vezes um relacionamento quase que inexistente com os pais, que estão distantes, e o que é pior, uma falta absoluta de consciência da presença de Deus nas suas vidas. São jovens, crianças que, se tivessem a fé desenvolvida dentro do lar, através do evangelho, através do exemplo dos pais, dos avós, dos tios, com toda certeza não cederiam à tentação de tentar tirar a própria vida por causa de um jogo. Porque o que toda criança e todo jovem quer, meus amigos? Quer se sentir parte de um grupo maior, não é? Todo ser humano tem essa necessidade de pertencimento. Você não gosta de se sentir amado pelos seus amigos, de se sentir amado pelos seus parentes? Ah, tem festa de final de ano, tem o encontro do amigo secreto, né? Vamos para a casa do fulano, do ciclano, você chega, Beltrano, você chegou. As pessoas falam seu respeito, contam piadas, né? Se abraça e você fala, uau, sou amado. Quem não gosta de se sentir assim? Então, as crianças e os jovens que ainda estão desenvolvendo a sua consciência individual nessa existência pela própria imaturidade que a idade proporciona, acaba aceitando fazer qualquer tipo de coisa para se sentir querido e fazer parte de alguns grupos. É assim que os jovens começam a fumar. Né? Quando nós vamos analisar a estatística de quando as pessoas começam a fumar e consumir outros tipos de drogas, inclusive a bebida, a gente vai ver que é na adolescência, muito embora seja proibido na maioria dos países beber antes de completar a maioridade. Mas a gente sabe que se bebe. Por quê? Porque os jovens veem os pais bebendo, fumando e vão seguir o exemplo. Vê o tio, a tia vão seguir o exemplo. E aí tem grupos que falam, olha, pô cara, você não vai beber, você não vai fumar? Pô, mas você é careta demais. Ah não, então você não pode participar da turma. E aí a pessoa que nem estava pensando em fumar ou beber, mas ela quer se sentir, né, pertencente a um grupo, porque, claro, ela não quer se sentir excluída, não quer sofrer o bullying da exclusão, ela começa a entrar no vício. Então a gente vê, gente, que a personalidade fraca, quando não tem Jesus no coração, para dizer não àquilo que nos faz mal, é que acaba criando brechas para situações terríveis como essa que a gente está assistindo no mundo todo. Então vamos nos unir, é a proposta da pílula do Evangelho agora à noite. Vamos nos unir. Se vocês já espalham a pílula do Evangelho, eu agradeço muito. Hoje espalhe com o dobro de vontade. Espalhe para pessoas que não gostam de receber a pílula. Mande para 10 que não gostam, porque se 2 ouvirem e for útil, já vale a pena. Porque nós precisamos alertar as pessoas para o óbvio, que às vezes passa batido. As crianças e os adolescentes, em sua grande parte, são um reflexo de quem cuida deles.
por mais que tenham tendências espirituais, se a bondade divina, pela lei kármica, traz uma criança para um determinado lar, reencarnando para ter um determinado pai ou mãe, ou avô, avó, ou tio ou tia, ou quem o equivale para cuidar, é porque com certeza existe uma possibilidade real, por mais que haja uma tendência difícil dessa criança, do ponto de vista moral, se houver, claro, de que ela possa ser bem educada. Mas para isso a gente tem que observar se a rachadura não está pequena e a gente está ignorando ela. Que rachadura, Ricardo? A indiferença. Esse é o problema. Gente, você pode ter certeza, muitos pais só prestam atenção nos filhos na hora que algo grave acontece. Tanto que boa parte das vezes os pais falam assim, mas meu filho não é capaz de fazer isso, né? Em relação a tudo. Quando alguém na escola fala, seu filho fez assim, essa, meu filho, não, imagina, isso é um absurdo. Meu filho nunca faria isso. Por quê? Porque para muitos pais os filhos são santos, né? Porque os pais não enxergam os filhos. Eu falo alguns. Né? E os filhos não, são pessoas que têm emoções. Né? São seres que têm carências, necessidades, do mesmo jeito que os adultos fazem coisas muito erradas para se sentirem aceitas pelos seus grupos, os jovens mais ainda. Então nós vamos trazer ainda mais o evangelho para dentro de casa, é a proposta de hoje. Entende? Traga o evangelho no lar para sua casa. Traga Jesus para sua casa. Apresente o Cristo para os adolescentes, para suas crianças, através dos ensinamentos dele. Tão lindas as parábolas e ensinos de Jesus. Eu aproveito a oportunidade para dizer que eu já gravei um novo CD das Pílulas do Evangelho, além do aquele que a gente já tem, chamado Pílulas do Evangelho, Parábolas e Ensinos de Jesus para crianças e adolescentes. Por quê? Porque a gente precisa levar o Cristo na linguagem da criança e do adolescente. Muito em breve eu vou contar para vocês como é que isso vai funcionar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não negligencie a necessidade de você se doar para os seus filhos. Doar tempo, doar de você. Porque às vezes eu vejo o adulto doando uma televisão, doando um celular, doando um bem material, mandando para Disney, mandando para tal lugar, mas a pessoa não se doa, ela não dá o próprio tempo, ela não fica uma hora conversando, ela não fica junto, não sai para passear, não ouve as confissões, não procura se aproximar. Às vezes o adulto quer impor a sua verdade, o seu jeito de ver o mundo para o adolescente, ao invés de mergulhar no mundo dele. Para que ele se sinta à vontade de desabafar, de abrir seu coração, para que veja no pai e na mãe um amigo, uma amiga, e não simplesmente alguém distante querer ditar ordens do que é certo e do que é errado. Então, meus amigos, nós assistimos em situações como essa da baleia azul o sinal claro de que nós precisamos trazer o evangelho para dentro de casa. Não adianta falar de Deus da boca para fora, ou orar na solidão do seu quarto, você sozinho, quando você tem pessoas que estão do seu lado, precisando do seu exemplo. E se um adulto não te acompanha, com certeza você tem o dever e até o poder moral que a própria idade traz, você sendo adulto, de orar junto com seus filhos, de apresentar Deus para os seus filhos, os conceitos para os seus filhos. Alguns poderão dizer, mas mesmo fazendo assim, eles terão livre-arbítrio para fazer. Eu concordo, mas eu não tenho dúvida que o número vai diminuir substancialmente de adolescentes, de jovens que vão se entregar às drogas, às tentações, seja lá quais forem, se tiverem realmente a consciência crística no seu coração, se sentirem realmente amados, se souberem do que é a vida, se estudarem o Evangelho, principalmente se você tiver o conhecimento da lei da reencarnação e explicar isso claramente, como tudo funciona, porque aí sim você produz, você cria um ser de luz com consciência de quem é e das possibilidades que tem. Tá bom? Então que Deus te abençoe, te ilumine, te inspire cada vez mais, que você possa, na misericórdia divina, multiplicar essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder, porque é muito triste. O suicídio por si só já é muito triste, seja lá por qual motivo for. Mas causado por causa de um jogo? Não. O jogo não causa suicídio de ninguém. O que causa suicídio é a distância de Deus, é a distância que a alma tem de si própria. E aí quando essa distância acontece, meus amigos, qualquer coisa é só desculpa. Então jogo é desculpa, uma briga é uma desculpa, um não que a gente ouve é uma desculpa. Não, o motivo real é a falta de conexão, de consciência de quem nós somos. E você, pai, mãe, tio, tia, amigo, amiga, avô e avó, tem uma grande responsabilidade para ajudar a barrar esse processo. Tá bom? Lembre-se, nós somos os exemplos de quem nos rodeia e nos observa. Que Jesus abençoe a sua noite, ilumine sua vida e o seu coração. Fiquem com Deus, meus amigos, e até breve, até muito breve. E espero com melhores notícias a esse respeito.